Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Fast News do Motor1.com. Eu sou o Leonardo Fortunati e hoje vamos falar sobre um Evoque que faz 71 km por litro. Que história é essa? Vou explicar melhor, mas antes já curte o canal, deixa seu like no vídeo e vamos falar sobre esse tão milagroso Evoque. Bom, o Land Rover Evoque, mas na verdade o nome certo dele é Land Rover Range Rover Evoque, foi lançado em 2011 e trouxe para o mercado um visual quase conceitual. Ele se baseia em um conceito e trouxe bastante daquele visual para o mercado. Rodas grandes, vidros menores, e fez muito sucesso inclusive no Brasil, já que ele se diferenciava bastante dos demais Land Rovers que existiam no mercado, que eram mais quadradões, mais com foco off-road. O Evoque veio com uma proposta mais urbana. Até que em 2018 foi apresentada a sua segunda geração, que chegou aqui no Brasil em 2019 e está vendendo bem. É um carro que ainda continua com o público fiel. Apesar do visual ter uma coisa um pouquinho mais de evolução, manteve bastante das linhas de conceito que fizeram o Evoque ser o sucesso que ele é e até levou esse design para outros modelos da marca. Ele traz uma nova plataforma que permite inclusive a eletrificação do modelo. A gente sabe que aqui no Brasil é vendida duas opções de motores, uma flex e uma outra chamada P300, que tem um 2.0 com 300 cavalos, com um sistema que eles chamam de híbrido leve, que é apenas uma ajuda de um pequeno motor elétrico em algumas situações para melhorar o consumo. Esse carro a gente tem até um comparativo dele legal com o Porsche Macan, e a gente mostra o número de aceleração, de frenagem, de consumo, retomada, e ele evoluiu muito, né? Quando a gente fala em quesito espaço, quesito conforto, quesito tecnologia, o Evoque é um carro muito mais moderno do que ele foi mesmo em 2011. E justamente por causa dessa nova plataforma que permitiu a eletrificação, agora a gente conhece finalmente o Range Rover Evoque híbrido, chamado de P300e. Esse P300e ele troca um 2.0 turbo de 300 cavalos e 40.8 kgfm de torque por um conjunto composto por um 1.5 turbo de 3 cilindros com 200 cavalos e um outro motor elétrico lá no eixo traseiro com 109 cavalos. O resultado dessa soma são 309 cavalos e 55 kgfm de torque, mais torque do que a versão a combustão. A Land Rover fala que esse carro chega a rodar 66 km no modo totalmente elétrico, com uma média de consumo no modo híbrido de 71,4 km por litro. É um número alto, né? 71,4 km por litro, mas a gente vai comprovar isso quando esse carro chegar ao Brasil em nossas mãos e levando aí por uma experiência que já temos com carros híbridos plug-in, que é o caso desse Evoque, que pode ser recarregado tanto pelo motor a combustão quanto pela tomada. A gente tem uma média aí desses carros em modo híbrido fazendo cerca de 30, 35 até 40 km por litro. O Evoque a gente espera que, se não chegar aos 70, deve ficar mais ou menos nessa média aí dos 40, 45, em um ambiente mais real do que essas medições feitas lá na Europa. Esse Evoque P300e ele tem 3 modos de condução. Um totalmente elétrico, ele roda até 135 km por hora. Um híbrido, que ele automaticamente vê qual a melhor situação ali, se ele pode rodar com motor a combustão, se ele vai rodar com motor elétrico, se ele vai juntar os dois, dependendo da situação, ele escolhe. E um modo chamado Safe, que o motor a combustão trabalha para manter a carga da bateria ou carregar. É um caso aí quando você está longe de uma tomada ou está viajando, por exemplo, e quer chegar no destino e usar só um modo elétrico, ajuda bastante. Falando nas baterias, elas estão embaixo do banco traseiro, onde originalmente seria o tanque de combustível. E como acontece em outros modelos híbridos plug-in, como o BMW 530e ou, por exemplo, o próprio Golf GTE, o tanque de combustível vai para o porta-malas numa capacidade menor e protegido, lógico, contra impactos, assim como a bateria. A Land Rover fala que as baterias, apesar de estarem no assoalho, estão protegidas por uma chapa de metal de 6 mm, que não impede em nada continuar usando o Evoque na terra, na água, no barro, onde você quiser, com uma proposta off-road. Falando de baterias, elas podem ser recarregadas pela tomada, como diz o nome plug-in. O Evoque recupera, segundo a Land Rover, 80% da carga em 1h30 em uma base de recarga comum ou numa base de carga rápida em apenas 30 minutos. Por conta da pandemia, nossa equipe, mesmo global, ainda não teve o contato com esse carro. Esperamos acabar essa condição de pandemia para ter o primeiro contato com o carro no exterior e quando ele chegar ao Brasil. A chegada dele no Brasil a gente pode dar como certa, já que a Land Rover é uma das marcas que está investindo pesado na eletrificação dos seus modelos no Brasil. Já tem alguns modelos, tanto o próprio Evoque com híbrido leve, que não é nem considerado pelo mercado dentro do híbrido, mas também tem outros modelos que são plug-in. Então a chegada do Evoque aqui no Brasil só depende mesmo de uma condição de tempo. As mesmas informações valem para o Discovery Sport, um SUV que é um pouco maior que o Evoque,
E, inclusive, tem uma versão produzida no Brasil e passou recentemente por um facelift. Ele é um pouco mais pesado, um pouco mais familiar, então os números ali, talvez de autonomia e aceleração, mudem um pouco. Você quer ver mais detalhes? Entra lá no Inside Viz Brasil, tem um texto completo falando mais um pouco, alguns detalhes, mas realmente, mais detalhes a gente teremos quando tivermos o primeiro contato com esse Evoque. E aí, você ainda gosta desse visual do Evoque, mais conceitual, mais futurista, e compraria essa versão híbrida? Se aqui no Brasil um Evoque P300 custa um pouco mais de 300 mil reais, podemos esperar até um pouco acima disso para essa versão híbrida. E é isso, pessoal. Como eu já disse no começo, já deixa seu like, já curte o canal e a gente se vê numa próxima. Valeu!